Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 3 de agosto de 2022, nós aqui nos reunimos nessa quarta-feira pedindo a Deus sabedoria e paz que ilumine e abençoe a todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para uma região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, alegres na fé, nós celebramos aí esse dia, mais um dia da nossa vida, já nesse mês de agosto, pedindo a Deus paz, alegria e sabedoria para todos nós. Eu estou tentando sair de uma quarentena, o Covid me pegou, apesar de ter tomado todas as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela ciência, mas nem assim, isso não significa que nós não estamos livres dele, mas significa que a gente consegue sobreviver a ele com mais força e com mais resistência. Peçamos a Deus que abençoe e ilumine nós diante dessa pandemia, que a gente consiga sair diante de tudo isso. A palavra de Deus vem nos trazer um momento frágil da vida de Jesus. Jesus está andando no território pagão, Tiro e Sidônia, e uma mulher pagã da Cananeia vai diante dele e se prostra diante dele. Ao prostrar-se diante dele, ela pede um pedido de misericórdia e pede pela sua filha. Viu? Em outras palavras, viu? A minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Em outras palavras, o que nós temos diante de Jesus? Uma mãe desesperada com medo de perder a sua filha, que está possuída por um demônio, por um espírito mau, por algo que não é de Deus, que ameaça a vida, que é contra a vida e contra a divindade. Não sabemos o que esse demônio faz com essa criança, mas sabemos do desespero de uma mãe. E Jesus, no primeiro momento, não dá importância a ela. Jesus segue adiante, a tal ponto que os discípulos pedem a Jesus: despede ela, porque ela está nos importunando. E Jesus faz um discurso que era normal naquele período. Eu vim primeiramente para atender o povo da casa de Israel. Eu não vim para dar atenção aos pagãos. Eu não vim para dar atenção a quem não faz parte do povo de Deus. Até porque para você fazer parte do povo de Deus, de Israel, você tem que ter a sorte de ter nascido de uma nação abençoada e escolhida por Deus. Você tem que nascer, viu, judeu. Você tem que nascer da nação de Israel. E então, diante desse discurso de Jesus, essa mulher intervém e diz uma frase dura, viu? Que nós também temos o direito porque todos os pagãos eram considerados como cães. Na cabeça de um judeu, quem é pagão, quem não pertence ao povo judeu, era tratado e considerado como cães. E por isso ela diz com muita sabedoria que os cães também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O fato de usar mesa significa que é um mundo pagão, porque os judeus não usam mesa. Os judeus sentam e usam um pequeno tablado, uma coisa assim. Mesa era algo que se usava no mundo pagão.
E era comum que as pessoas no mundo pagão, eles se alimentavam e jogavam pedaços de pão para os cães, viu? Tanto que Lázaro vivia nessa situação, viu? Como também as pessoas jogavam pedaços dos pães, viu? Para os mendigos. Lázaro é um desses que se come na condição de cachorro, se come na condição de alguém, porque na mesa não tinha guardanapo, então as pessoas pegavam um miolo de pão, limpavam a boca, limpavam o prato e jogavam para os cães ou para os mendigos. Então, Jesus está dizendo que essa mulher faz parte dessa classificação de gente que é considerado como pagã, tratados como cães. E ela reivindica o direito de comer aquilo que cai na mesa dos seus senhores. Ela reivindica o direito, de certa forma, de participar da migalha da Eucaristia. Ela reivindica o direito, viu, de pertencer também e ouvir a palavra de Deus que é apresentada ao povo de Deus. Por isso que ao dizer e fazer essa comparação, porque Jesus diz, não fica bem jogar os pães dos filhos aos cães, e ela diz, sim, mas mesmo nós sendo tratados como cães, nós temos o direito de comer, nem que seja aquilo que cai na mesa, que não serve para vocês, nem que seja o miolo de pão que vocês usam para limpar o prato de vocês. E por isso Jesus se assusta com isso, porque é uma reivindicação de uma pessoa que não faz parte do povo de Deus, é uma reivindicação de ser alimentado pela Eucaristia também, ser alimentado pelo pão que Deus oferece. E por isso que Jesus responde, grande é a tua fé, seja feita conforme a tua vontade. Imediatamente a filha dessa mulher se curou. Imediatamente a filha dessa mulher se recuperou a saúde. O que nós aprendemos disso é que existe uma mentalidade inicialmente de Jesus fechada numa determinada missão de atender só um povo. Essa mulher ajuda Jesus a entender de que a missão dele não é só para uma nação. Essa mulher pagã, questionando Jesus, diante da sua afirmação, que era comum, o Salvador vem para o povo de Deus, para o povo de Israel, e essa mulher da Cananeia, que não faz parte desse povo de Israel, reivindicando o direito de se alimentar também daquilo que é servido na mesa dos senhores, isso é um momento em que Jesus desperta e essa mulher ajuda Jesus a perceber que a missão dele não é só para uma nação eleita, não é só para uma nação escolhida e abençoada por Deus. Que a missão de Jesus agora se estende a todos os povos. Tanto que a partir daí Jesus começa a dar mais atenção também a outros povos que não são necessariamente o povo de Deus, os judeus, os membros da nação de Deus. E aí Jesus começa a pensar que todo ser humano tem direito de reivindicar a Eucaristia. Todo ser humano tem direito de reivindicar e escutar a palavra de Deus. Todo ser humano tem o direito de fazer a mesma experiência de fé abraâmica, que deu origem às 3 maiores religiões do mundo, que propõe a salvação, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. São as 3 religiões que propõem a salvação, que buscam a salvação do mundo e a salvação da vida. Em outras palavras, busca que a gente não saia do nada e não volte para o nada. Que a gente saia do paraíso e a gente volte para o paraíso. Que a gente saia das mãos de Deus e a gente volte para as mãos de Deus. Que a gente saia como um gesto de amor de Deus que nos coloca neste mundo, porque a vida é fruto de um gesto de amor e não de um gesto de violência. A vida é feita por um gesto de amor e de esperança, e que essa vida volte para Deus também como um gesto de amor e de esperança. Por isso que a gente, ao estar atentos àquilo que Jesus vai nos ensinando, que a gente não viva fechado nos nossos mundinhos pequenos, nas nossas pequenas tribos, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, nos nossos pequenos reinados, nos nossos pequenos fortes, nos nossos pequenos territórios, que nós nos tornamos príncipes, reis e até deuses no mundo em que nós vivemos. Por mais que a gente não queira, a gente acaba vivendo num mundo que às vezes existem muitos deuses em pequenos grupinhos, em pequenos reinados, em pequenos territórios. Não existe o reino de Deus predominando em toda a igreja. Acho que existem muitos reinados pessoais. É aquilo que o Papa disse uma vez num discurso dele sobre os pecados do Vaticano, né? E ele convidou, olha, o cemitério do Vaticano está cheio de gente que viveu pensando que eram eternos e que o mundo não existiria sem eles. Como também acontece hoje, e às vezes até com a gente, que a gente pensa que o mundo
não vive sem a gente. E depois a gente descobre que o mundo vive sem a gente. O importante é que enquanto a gente tem forças e saúde, condições e possibilidades, que a gente possa oferecer o melhor, mas na consciência de serviço, não na consciência de reinado. Hoje uma mulher ajuda Jesus a perceber que a sua missão não é só para esse povo, sua missão é para todos que pedem a sua salvação. E eu estou pedindo a salvação da minha filha. Eu estou pedindo aqui, você não deixe minha filha ser dominada por um demônio. No mundo em que a gente vive escutando diariamente, constantemente, atos de violência, nós somos convidados, inspirados por Jesus, a dizer, grande é a nossa fé, e que a nossa fé nos salve. Nos salve dos demônios, nos salve da violência, nos salve da estupidez humana, nos salve da crueldade de viver no mundo, às vezes sem esperança, ansioso e um pouco desesperado, sem motivo algum. Um abraço e até mais.